Fala, suas sardinhas! Está começando mais um Tubarão Podcast, mais um episódio com as profissões, assim como a gente já teve na última semana, que vai ser o lançamento do nosso camarada Marcelo Souza. Hoje a gente vai estar apresentando mais um grande profissional de uma determinada área. Quem fala aqui agora, nesse momento de apresentação, é o seu apresentador, Eric Campanucci. E eu vou passar a bola, antes de apresentar nosso grandíssimo participante, antes de apresentar, eu vou passar a bola para o meu amigo João, o João Lucas, que teve toda essa ideia brilhante aí desse quadro. Fala, João! Fala, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o João Lucas da Flon. Eu queria agradecer muito a todos vocês que ouviram o nosso primeiro episódio, Uma Nova Era, e que também escutaram a nossa primeira entrevista do quadro Tubarão Profissões. Gostaria muito, muito, muito agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nesse maravilhoso projeto. Para ser rápido, eu vou deixar o nosso amigo Danilo Oliveira seguir com a apresentação e apresentar o nosso convidado de hoje. Vamos, Danilo? Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do nosso quadro Profissões, que eu carinhosamente vou apelidar de Tubarão Profcast. E aqui hoje nós temos um velho conhecido do Tubarão Podcast, que já gravou com a gente na antiga fase do Tubarão, uma ou duas vezes, se eu bem me lembro. O Vladimir, que é um jornalista e também um assessor de imprensa, né? Um amigo nosso muito querido aí, que aceitou, participar do nosso projeto, que vai estar aí compartilhando todas as suas experiências aí como jornalista. Você que pensa em seguir essa profissão, você que quer ingressar aí no jornalismo, vamos estar aí batendo um papo muito legal com o nosso amigo Vladimir. Por favor, apresente-se. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Vladimir, agradeço primeiramente o convite aí de retornar ao podcast Tubarão. Estou sempre disponível aí para vocês, e vamos conversar assim sobre jornalismo, falar sobre essa profissão, tem tantas nuances aí, tantas opções de carreira, vamos lá. Então, Vlad, eu lembro, que na nossa juventude, você era uma pessoa, sempre foi muito comunicativa. Você participava de teatro, fez a Paixão de Cristo aqui no São Sebastião do Alto, E eu gostaria de começar o podcast assim, abrindo já essa linha do tempo, desde a época de escola até hoje. O que fez você, assim, o que você fazia, você fez seus olhos brilharem para o jornalismo na época da escola, Porque você também, por ser essa pessoa comunicativa, parecia que também ia para o lado do teatro, parecia que ia para o lado de letras, mas, assim, falando o que eu via, Mas você bateu o martelo pro jornalismo. O que te influenciou? Danilo, foi um percurso longo, não foi assim tão rápido, ingressar no jornalismo. E você está certo, eu pensei, quando eu terminei meu ensino médio, em fazer teatro. Era uma das minhas paixões na época, ainda sou muito apaixonado por teatro, apesar de não estar mais atuando, mas eu queria seguir aquela área, porque eu fazia curso aqui no Alto e queria seguir, tinha essa veia artística, só que acabou que eu não consegui entrar na época na faculdade, mas eu acho que a minha questão com a comunicação veio justamente daí, de estar no palco, de estar falando com o público. Eu acho que essa minha veia de comunicação começou muito aí, e também com a igreja, Eu fiz parte também da igreja por muito tempo, onde eu pregava, tinha ali essa missão ali, de pregar e falar com as pessoas. Então acho que ali começou a despertar essa veia, de ser comunicativo, uma pessoa que consegue falar bem, consegue se relacionar bem com as pessoas, porque eu acho que comunicação é isso, você saber se relacionar, saber passar com clareza aquele conteúdo. Mas eu não consegui, fazer teatro e acabei optando por uma outra área. Então eu não ingressei nem em jornalismo, eu fui para ciências sociais, que era uma área que eu gostava, que eu gosto muito,
que ciências sociais ela abarca 3 áreas aí, a ciência política, antropologia, sociologia. Fiz 3 períodos na UF mesmo, e só que eu não me adaptei muito bem ao curso. Faltava algo, né? Eu tinha, foi bacana, eu aprendi muito com ciências sociais, questões relacionadas à sociedade, só que faltava ali um tchan, vou dizer assim, né? Faltava algo para fazer os meus olhos brilharem. Aí eu comecei a pensar em jornalismo. Engraçado que eu nunca tinha pensado em jornalismo, né? Eu comecei a cogitar quando eu já estava em crise com ciências sociais. E aí eu, né, fiz o Enem novamente, e aí foi o meu segundo Enem, e aí eu passei para jornalismo e consegui me formar, e foi assim, maravilhoso, uma das melhores fases da minha vida, assim. Mas esse processo de pensar no que fazer, para onde vou, como fazer, isso demandou tempo. Isso aí foram, né, pelo menos uns 2 anos aí, né, entre o meio do ensino médio até chegar em jornalismo, pelo menos uns 3 anos ali. Ô, Vlad, então não foi uma decisão, assim como eu e como o Danilo também, não foi uma decisão que você já tinha desde cedo, igual o Eric. Por exemplo, Não, que quando eu conheci o Eric no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, quero fazer história. E tá aí até hoje, né? É um professor de história. Você na escola, você, por exemplo, gostava muito de, além do teatro, mas gostava de estar ali na frente da turma apresentando um projeto, apresentando um trabalho? sim, João. Como eu falei, né, essa veia de comunicação, ela me acompanha desde lá do meu ensino médio, que eu acho que onde eu consegui florescer melhor. Né? No meu ensino fundamental não era tão desinibido assim, mas acho que no ensino médio acho que eu consegui acessar melhor essa comunicação. Então sempre era eu que apresentava os trabalhos, quando precisava falar, representante de turma, já fui do Grêmio Estudantil, quando precisava fazer alguma declaração em público ou falar, eu sempre fiz isso de forma muito tranquila, então é algo que me acompanha aí desde o meu ensino médio. E sobre a questão da carreira, nunca fui essa pessoa que, quero fazer medicina. Tem gente que é assim, né? Quero fazer medicina, termina o ensino médio e vai fazer. Não, eu pensei em vários cursos, né? Até chegar. Eu pensei em fazer matemática, olha só. Pensei em fazer história, e aí depois começou essa paixão pelo teatro. Mas antes eu tinha pensado em fazer história, matemática, eu tinha pensado em fazer até medicina, né, nos meus 12 anos. Então sempre nunca foi uma decisão, como é que eu vou dizer, uma decisão fechada do que eu faria. Eu simplesmente fui deixando ali as coisas fluírem. Pegando até como referência essa parte também mais educacional, inclusive eu acho que hoje o podcast vai tender mais, né, para o meu lado. Do último lá, a gente teve o camarada falando mais da parte empresarial e tal, e eu estava tipo, entendendo, mas, né, não estava tanto na minha área. Mas principalmente nessa parte de formação, de entrada no ensino superior, que hoje a gente sabe o quanto que é também bastante concorrido. Esse processo para você foi assim, foi o mais difícil de chegar na faculdade, chegar na UF, que é uma grande, né, universidade pública do Brasil, da América Latina, ou o desafio foi maior da formação em si mesmo, assim, para poder concluir? Porque quando a gente fala de vestibular, né, a gente já fala como um fantasma, mas tem todo o processo também dentro da faculdade. Eric, eu vou falar que o maior desafio foi a faculdade. Por quê? Eu era um garoto do interior, com 17 anos. É claro que o Enem eu tive minhas questões com o Enem, né? É uma prova fácil, é uma prova, né, que te exige muito, né? De você estar ali, é uma prova extensa. Só que, para mim, o maior desafio foi a adaptação. Né? Eu saí de São Sebastião do Alto, fui para Niterói, uma cidade grande, né? Fui conviver na UF, que recebe pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Então, convivi com pessoas diferentes nacionalidades, né? De angolanos, passando por alemães, portugueses, peruanos. Então, ali, para mim, o maior desafio foi esse. Sair dessa bolha, que é São Sebastião do Alto, e esse mundo, né? Então, ali, eu falei assim, cara... E aí eu percebia que as pessoas tinham um repertório
muito maior que o meu, né? E aí ali eu falei assim, caralho, eu preciso, eu nem sei se pode falar palavrão aqui, né? Mas eu falei assim, gente, eu preciso correr atrás, eu preciso ler mais, eu preciso estar mais inteirado nas coisas, porque senão eu vou ficar para trás. Então acho que o período ali, principalmente quando eu entrei em jornalismo, e aí eu faço uma crítica que o curso de jornalismo é um curso muito elitista. Na minha turma, quando eu entrei, vou botar que 90% já tinha saído do país. Então, assim, 90% sai do país, vamos botar que 85% ali falava inglês fluentemente. E eu saí do interior, eu falei assim, cara, como eu vou fazer para alcançar o nível dessa galera? Então, acho que, para mim, o maior desafio foi esse. Se encaixar naquele mundo, se abrir aquelas novas realidades e conseguir conviver com aquilo. Principalmente esse ponto aí do choque, né, que tem, eu digo até mesmo cultural, né? Às vezes a pessoa é de uma cidade pequena, com hábitos, todo mundo conhece todo mundo. Aí quando você vê, chega numa cidade em que cão come cão, né? Como diz no ditado popular, eu imagino que seja um grande choque. E como é que foi o começo da sua adaptação? Você pontuou que você começou a ler mais, que você se viu no meio de pessoas que tiveram experiências que você nunca teve. E como é que você fez para se enturmar nesse primeiro momento na sua faculdade de jornalismo? Então, foi um processo muito orgânico. O que acontece? Eu, como tenho facilidade em me relacionar com as pessoas, eu comecei a criar grupos ali de amigos onde a gente começou a compartilhar mais coisas. Então, passei a andar mais com o pessoal de jornalismo, passei a ler mais sobre jornalismo, né? Então, assim, a gente começou a compartilhar lugares que eu comecei a ficar mesmo ali, quase no mesmo nível, né? Então, foi muito essa questão da convivência. Não foi fácil, eu tive que correr atrás. Na época, eu comecei a assinar jornal para ter, porque até então não assinava, né? Comecei a assinar jornal para ter mais contato, passei a fazer parte de rodas de conversa, passei a fazer atividade extracurricular, né? Passei a ler o que a galera estava lendo. Então, ali na convivência ali com os amigos, criando esses laços, com os professores também, eu comecei a ter essa vivência ali do jornalismo, de ter um repertório maior. Mas é um choque cultural muito grande, Danilo. Eu senti bastante, assim, quando você está numa sala, as pessoas começam a falar de alguns assuntos e você boia. Já aconteceu isso comigo na faculdade. Né? Eu não consegui dar um palpite, porque, caramba, isso aqui na minha realidade, não tive esse acesso, entendeu? Um garoto do interior ali que tinha acabado estava descobrindo o mundo, como eu falei, eu fui para lá com 17 anos. Nunca tinha conhecido Niterói, era tudo muito novo, então o choque cultural foi grande. E depois ali eu fui me adaptando, fui criando formas, né? Fui correndo atrás, buscando, aí comecei a ver mais filme, comecei a ver mais séries, né? Pedi indicação aos meus amigos, trocava ideia com os professores, né? Então acho que ali eu fui construindo um repertório maior aí para tentar me equalizar com a galera. Acredito que até hoje eu não consigo, porque muita gente ali veio de escola particular, teve acesso a muita coisa, como eu falei, saíram do país. Pelo menos uns 4 colegas meus da faculdade eram filhos de jornalistas. Então, assim, é um outro approach, né? Uma outra realidade. Mas eu acho que eu consegui, né, dar conta e conseguir construir meu repertório, tanto inserido no mercado, né? Vlad, você pontuou duas coisas aqui que eu já iria perguntar, o Eric perguntou, mas eu gostaria de pontuar aqui também. Que primeiro é essa questão de sair da cidade pequena. Você disse que já estava fazendo jornalismo, perdão, já estava fazendo ciências sociais e depois foi para jornalismo. Mas o fato, a decisão de ir para Niterói foi por causa das ciências sociais ou foi, não, eu quero sair de São Sebastião do Alto, quero ir para uma cidade maior porque tenho mais opções de estudo e trabalho futuramente, mas eu quero ir para Niterói. Ou não, ou foi tipo, eu fiz o Enem e passei para Niterói. Se você, por exemplo, tivesse passado para Ciências Sociais em Rio das Ostras, Macaé, ou no Rio, ou até mesmo em outro estado, você também teria essa disponibilidade para ir esse anseio de aventura, vamos dizer assim? Então, é engraçado que, por um lado, eu não tinha a minha tão definido o que eu queria fazer, né, qual carreira eu seguiria, mas eu tinha muito definido, João, desde cedo, que eu queria ir para a UF. Né? A tia da minha mãe, ela fez UF,
E aí, desde criança, né, a família toda falava, Leila fez UF, né, fulana fez UF, fez direito, né, uma excelente advogada, tem uma carreira brilhante, e aquilo me encantou muito. Então, eu sempre tive muito certo que eu queria fazer UF. Tanto que quando eu fui para o Enem, né, eu falei assim, eu quero ir para a UF. Né, vamos para a UF, que lá é onde eu quero estudar. Então, isso sempre foi muito certo. Se eu não passasse na UF, talvez eu toparia, sim, João, ir para outro estado, ou ir para a UFRJ, talvez, a UERJ, Unirio, mas a UF sempre foi a faculdade dos sonhos. Eu queria fazer UF de qualquer forma. Então, eu tinha bem definido desde novinho. E eu acabei concretizando, né? Ah, legal. E você acabou sendo influenciado, né, de uma certa forma ali pela sua tia, pelas pessoas que falavam, engrandeciam aquilo, a gente acaba sendo influenciado realmente. Eu, desde pequeno, sempre ouvi em trabalhar com petróleo em Macaé. Então, hoje é o que eu faço, é o que eu comecei a fazer, né? Então, a gente acabou sendo, eu e meu irmão, acabamos sendo influenciados por esse mundo. Meu pai, meus padrinhos, os pais dos meus amigos nas escolas. Então, eu sempre acabei sendo influenciado por esse lado. Apesar de trabalhar na área de petróleo, eu estou numa outra área dentro da área que dá um suporte, mas eu entendo o que você quer dizer. Só Aí, para pontuar, João, que eu acho claro, muito importante falar isso, né, de que como a família, de como as pessoas ao seu redor, como você falou, como elas têm importância nesse processo, né? Eu saí do Alto para Niterói, fazer jornalismo, muito pelo apoio da minha família. Minha mãe sempre teve aqui, né, teve esse incentivo aí dessa figura da tia dela, que fez UF, tem uma carreira brilhante. Então, essa influência familiar é muito importante. E eu sempre converso isso, que com, né, minhas amigas que são mães, meus amigos que são pais, de sempre terem esse cuidado de incentivar. Nunca pode, sabe? Não é legal você podar seu filho. Se ele quer fazer medicina na UFRJ, vai com ele, sabe? Sonha com ele. Porque se a gente não. Se a gente que é o primeiro núcleo, né? O primeiro núcleo social da criança, do adolescente, né? É a família. Então, assim, se dali você não tem um estímulo, cara, você não vai ter força, você não vai ter vontade para seguir. Então, acho que é isso. Sempre tem que ter essa influência positiva e não podar, sabe? Sonha junto com seu filho, sonha junto com seu, né, com seu sobrinho, sonha junto com seu afilhado, porque essa influência ela é fundamental e decisiva na vida da pessoa que está querendo seguir qualquer carreira. Eu falo isso para qualquer pessoa que queira seguir, né, qualquer carreira, qualquer mãe, pai, ali, tio que esteja vendo a criança, para se atentar a isso, sabe? sim, sim, eu entendo, concordo plenamente com você. Os pais realmente têm que apoiar, têm que sonhar com o filho e dar o máximo de apoio possível para que aquele sonho dele seja concretizado, seja ele qual for, né? Vlad, você falou uma outra coisa interessante, que é, a diferença de realidade, né? Você saiu de uma cidade pequena, você foi para Niterói sem conhecer ninguém, isso com certeza foi uma dificuldade muito grande, porém, você é uma pessoa extremamente comunicativa, extrovertida, né? Diferente de mim, eu sou muito introvertido, eu tenho uma dificuldade de interação social muito grande, tem momentos que eu consigo me forçar a interagir com pessoas novas, mas tem momentos que não saio, não consigo sair do lugar, eu simplesmente fico travado. Isso é um ponto que eu tenho trabalhado bastante. Você. Eu vou até dar um exemplo quanto a isso. Eu adorava no ensino médio, principalmente no terceiro ano, e quando eu fazia um curso técnico na época, apresentar trabalho. Olha só que doideira. Eu era muito introvertido, mas quando eu já tinha uma certa afinidade com o ambiente, quando eu já tinha uma certa intimidade com as pessoas, para mim ficava mais fácil. Então, na escola, no ensino médio, nos dois cursinhos técnicos que eu fiz, eu também adorava fazer apresentação. No último, então, acho que até comentei isso com o Danilo uma vez numa conversa informal nossa, o pessoal, quando a gente ia iniciar uma nova matéria e a professora ou o professor ia definir um grupo de projeto, cara, o pessoal ficava, não, eu quero o João no meu grupo, eu quero o João no meu grupo, eu quero o João no meu grupo, juro. Era, tipo assim, era muito legal pra mim, que, sabe, meu Deus, eu sou introvertido e tá todo mundo brincando porque quer que eu esteja no grupo pra poder falar.
Mas eu imagino a dificuldade que você teve. É um ponto muito importante isso, porque tem gente que está agora, que vai estar agora nos ouvindo, que mora no interior do interior, São Sebastião do Alto é uma cidade pequena, e às vezes mora numa cidade bem menor, e que fala assim, meu Deus, eu tô aqui, não tem aonde eu estudar, não tem aonde eu trabalhar, o que que eu vou fazer numa cidade grande? Eu não conheço ninguém. Então tem gente que se desacredita por conta disso, né? E eu acho que esse ponto que você falou foi muito importante. Para você que está nos ouvindo agora, não desista só porque você mora numa cidade pequena, que não tem recursos. Se você tem condição, tem a vontade, tem o desejo, vai atrás, estuda, conseguiu passar no Enem, mora em fraternidade, né? Acho que o Vlad morou em fraternidade, né, Vlad, se eu não estiver enganado. Morei. Então, você consegue abater um custo, arranjou um trabalho, você assim, sempre tem um jeito. É muito difícil? Mas a gente sabe que sempre dá para dar um jeito, principalmente quando se trata de estudo, né? Com certeza, João. Eu morei a vida inteira em República, né? Então, assim, tem esses perrengues também aí, né? Dividir casa, de você estar sozinho, né, numa cidade que você não conhece ninguém. De fato, o meu jeito extrovertido fez com que eu criasse uma rede de amigos muito, muito rápido, né? Sim, Então, eu não tava... Aí eu passei a não me sentir tão desamparado assim, porque eu comecei a trocar com a galera, com o pessoal de ciências sociais, primeiramente, né? Depois jornalismo, amigos que eu carrego até hoje aí, depois de eu entrei em ciências sociais em 2012, que a gente tem tempo pra cacete, né? Em 2012, eu tenho 12 anos, amigos meus de primeiro dia de aula, assim, que a gente começou a ter ali essa afinidade. Mas são muitos desafios aí nessa. É claro, é importante não desistir, mas também é importante falar dos desafios que você quer passar. Se você quer sair, você vai ter que estar preparado ali para encarar as dificuldades que aquela nova fase tem, né? Então, Vlad, a gente estava até comentando quando eu te perguntei em relação aos desafios, né, da entrada da faculdade, que é sempre um momento de muita efervescência, né, aquele medo, aquele receio de às vezes não conseguir, ou de ficar completamente enrolado. Também, inclusive, tenho um pensamento muito parecido com o seu, né, que é muito mais difícil a relação interna, né, o que vai acontecer depois, durante o curso. Agora eu queria saber, até partindo já para uma parte mais prática, né, da profissão, dessa parte de conclusão, assim, como que foi a sua conclusão de curso, né, sua formação, e como que foi a sua entrada no mercado de trabalho? Como que é o mercado de trabalho do jornalismo no Brasil hoje ali, na realidade do Rio de Janeiro, né, ali mais do seu núcleo? Então, eu entrei no mercado de trabalho, né? Meu primeiro foi por estágio, né? Então, eu estagiei no Jornal Fluminense, que é um jornal de Niterói, e aí lá eu fui estagiário, né? Passei pela editoria, né, de cidades, que vai falar sobre coisas relacionadas a Niterói, e passei também pela revista O Flu, que falava mais em jornalismo, a gente chama de perfumaria, né? Vai falar de saúde, vai falar de beleza, vai falar de terceira idade, bem-estar. E ali eu comecei, fazia, acho que eram 5 horas de estágio por dia, né? Que eu fazia, e eu ganhava R$ 300 na época. Olha só, R$ 300. E é assim, muito interessante, porque eu ganhava 300, acho que era um valor muito baixo, mas essa experiência me proporcionou tanto crescimento, porque o Fluminense era um jornal pequeno, né? Que ele fazia com os estagiários? Colocava o pessoal para a rua. Então, a gente fazia matéria junto com os repórteres formados. Assinava a matéria, tinha a mesma responsabilidade. Então, ali eu cresci muito no Jornal Fluminense, né? Claro que, se você for pensar na parte de remuneração, era muito aquém. Mas ali eu cresci muito, tive contato com muita gente, e foi ali que eu comecei a ver o jornalismo na prática, né? Porque na faculdade, a gente estuda muito, pensa muito sobre jornalismo, teoria da comunicação, produz reportagens, só que essa redação, né, ou na assessoria de imprensa, ou trabalhando, né, em rede social, que você vai ter a prática do dia a dia. E meu primeiro estágio foi lá, no Jornal Fluminense,
que eu falo que foi uma grande escola. Passei perrengue pra cacete, porque lá não era fácil, a gente não fazia 5 horas, como no previsto do contrato, era sempre 8 ou até mais, dependendo, e era bem punk, assim. Eu falo que o mercado de jornalismo e comunicação é um mercado muito complicado, né? Ele é um mercado com muita nuance, você às vezes trabalha demais, trabalha final de semana, você às vezes não tem hora para chegar em casa, às vezes você não tem hora para parar de trabalhar. Então é um mercado que a comunicação não para, né? Comunicação 24 horas, né? Então, assim, é um mercado que te exige bastante, muita coisa mesmo. E assim, eu gostei, apesar de ter sido uma experiência no Fluminense, né, cansativa, de trabalhar muito, né, mas eu gostei bastante, aprendi muito ali, muito, muito, muito mesmo. Qual que é a outra pergunta que você fez mesmo, Eric, junto com a questão da entrada no mercado de trabalho? A parte de conclusão, né, da faculdade, o próprio TCC, o projetos, você esteve envolvido também, a parte de estágio também, que eu acho que é interessante, porque já é, né, os primeiros passos na profissão que a pessoa vai exercer. Como que foi também esse momento assim pré-mercado de trabalho, né? Eu comecei a estagiar no terceiro período da faculdade, né? Então, assim, eu comecei a estagiar relativamente cedo, né? Então, 1 ano e meio ali de jornalismo, eu já estava já no Fluminense e seguindo fazendo estágio e conciliando com faculdade. O processo, assim, eu amei fazer jornalismo na UF. Né? Eu sempre conto isso, que lá o jornalismo na UF é um departamento pequeno, com poucos professores, então os professores conheciam muito a gente, conheciam a nossa realidade, trocavam muito com a gente. Então, a gente tinha aula com os mesmos professores a faculdade toda, que eles iam se revezando ali nas disciplinas. Então, foi um processo muito gostoso, eu aprendi muito, estudei muito, aprendi a gostar ainda mais de jornalismo, né? E eu passei a me interessar muito por jornalismo político, né? Era um dos meus sonhos, né, na faculdade, trabalhar com cobertura em Brasília, cobertura de política. Acabou que não se concretizou, né? Porque é isso, a nossa carreira ela vai caminhando para uns lugares que a gente nem imagina, nem espera. Mas o processo da faculdade foi muito bom, assim, eu sempre fui um aluno que tentou se dedicar ao máximo nas matérias, nas disciplinas, fui monitor, né, participei de um evento que a UF de jornalismo sempre faz, que é o Controversos, que leva jornalistas para falar sobre um determinado tema, eu participei desse evento, então foi muito bom. O único problema meu da faculdade foi no TCC, que aí essa história que eu sempre conto, eu fui jubilado da UF, né? Vamos contar também as partes ruins desse processo, que eu fui jubilado, minha matrícula foi cancelada, né, no jornalismo. Então, eu aí tive que fazer um processo de voltar para a faculdade. Eu travei no TCC, eu não conseguia desenvolver o meu projeto. Eu estava ali com um bloqueio, que é comum, depois de um tempo eu conversando com as pessoas, todo mundo falava muito sobre esse bloqueio no TCC. Foi a parte pior, assim, na faculdade, né? Foi mais angustiante. Mas eu consegui voltar, terminar. Flávio, a gente pode entrar sim nesse assunto aí que você falou sobre o TCC, mais aprofundado para você contar essa história que eu vou querer ouvir, com certeza. Agora, falando sobre o curso em si de jornalismo, são 4 anos, né? Se eu não estiver enganado. Isso, são 4 anos de jornalismo. 4 anos. A minha pergunta é sobre o seguinte. O curso em si, a grade, o que que você mais acha? Duas perguntas. O que que você mais achou interessante estudar? O que você mais gostou? A parte que você mais gostou? Se foi no início, no meio, no final do curso? Qual a matéria? Qual era a sua, que você já falou que era fazer cobertura em Brasília, mas o seu desejo de atuar naquela época na área? E uma segunda pergunta sobre qual, na sua opinião, seriam as características que a pessoa tem que ter para cursar jornalismo e trabalhar também dentro dessa área? Sobre as matérias, disciplinas, o curso de jornalismo, ele te forma para trabalhar no mercado de trabalho no geral, né? Não existe assim, eu vou sair aqui formado em jornalismo com ênfase em economia ou em jornalismo político. Você pode, ao longo da faculdade, puxar essas disciplinas.
mas te forma como um profissional completo, né? E aí, o que eu mais gostei de fazer na UF, que até puxei, né, como eu falei, eu gostei muito de fazer jornalismo político, né, que foi uma matéria muito, muito gostosa, assim, com a professora minha que manjava muito, entendia muito, e eu gostava muito das matérias mais práticas, né, que era oficina de reportagem, né, quando a gente tinha que fazer algum laboratório para fazer uma matéria. Por exemplo, teve uma disciplina que a nossa primeira atividade, assim, uma das primeiras, era ir para um bloco de carnaval e fazer a cobertura do bloco. Então, essas matérias mais práticas, né, de botar a mão na massa, da gente, né, fazer uma reportagem, fazer uma matéria, entrevistar pessoas, que era o mais legal, que era o assim, que eu mais gostei. Então, essas disciplinas foram que eu mais identifiquei ao longo da faculdade, mas tem muita teoria também, né? Tem a teoria da comunicação, história do jornalismo, então, assim, é um curso bem amplo, mas as matérias práticas são as mais gostosas de fazer ali, que a gente aprende bastante, é muito legal. Agora, as características para você ser um bom comunicador, né? João, eu costumo dizer que a curiosidade é o principal fator. Você é uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta de informação. Eu tinha um professor meu que falava, gente, se vocês entrarem no jornalismo achando que só porque vocês escrevem bem, que vocês estão na profissão certa, esqueça. Porque o jornalista, o comunicador, ele está para além de saber escrever. Claro, saber escrever é primordial. Mas aqui você tem outras características que é a curiosidade, você gostar de apurar, né, uma informação, você gostar de comunicar, né, você gostar de contar histórias. Isso, para mim, é o principal. Porque a escrita é um meio, sabe? Mas o você gostar e saber contar uma história que é o diferencial. Então, saber contar uma história, você ser curioso, você ser uma pessoa cuidadosa também, com apuração, de querer saber sempre a informação mais certinha, eu acho que são as características principais, assim, né, de um comunicador hoje em dia. Ainda mais em tempo de fake news, né? Você tem que saber muito bem qual informação você está consumindo, então acho que esse cuidado aí é fundamental. Isso é verdade, porque se duvidar, daqui a pouco vai ter uma matéria só sobre fake news nas faculdades de jornalismo, né? Se é que já não tem, né, João? Isso é Sabe? verdade. Porque é um problema que a gente enfrenta aí, né? Principalmente quando vai se falar de eleição, né? Sim. É um problema grave. Então, se você é uma pessoa que quer cursar jornalismo, tenha em mente isso, que você tem que você gostar de comunicar, de você gostar de apurar uma informação, de você ser uma pessoa que vai comunicar, que vai saber contar bem uma história. Porque é o que a gente faz, né? Contar histórias. No jornalismo, principalmente essa parte de. Não adianta não é você saber falar ou retratar bem, eu imagino. Pontuando sobre o que você tem falado. É também você saber o que perguntar. E para perguntar, você precisa ter essa curiosidade. Com certeza. E despertar também o, o desejo da outra pessoa de querer buscar a informação. Porque não adianta Exatamente. você levar a informação se você não desperta o desejo da pessoa nisso. E aí você entrou num ponto muito interessante que é isso, né? O jornalista, ele é essa pessoa que vai ter que comunicar com o maior número de pessoas possíveis, das mais diversas classes sociais, dos mais diversos lugares e regiões do país. E essa questão de você saber o que perguntar é muito importante, porque você só vai saber passar uma informação correta, uma informação que vai chegar até o público, né, uma informação de qualidade, se você souber o que você vai perguntar. Então, isso é muito importante. São duas coisas que tem que ter. O jornalista, o comunicador, tem que ter muito em mente. Você tem um público para comunicar e como eu vou chegar nesse público, né? E como eu vou captar essa informação para que o público queira ler, queira ver, assistir um telejornal, queira ver ler uma newsletter, queira abrir um site do G1 para você consumir aquele conteúdo. Porque se você não souber extrair da sua fonte, né, as informações mais interessantes, sua matéria, a sua reportagem não vai alcançar, não vai chegar no público, né? E depois de
formado, depois de jornalista formado, né? Qual foi a sua primeira experiência formal de trabalho como jornalista? Como de carteira assinada, enfim. Então, eu me formei em 2020, como eu falei, né? Não sei se eu cheguei a falar que eu formei em 2020. E não. Enfim, eu Não, formei em não. 2020 por conta desse problema que eu tive com o TCC, né? Eu fiquei acho que um ano parado aí, tentando, acho que um ano e meio, se eu não me engano, tentando me formar. Só faltava o TCC, né? Então, me formei em 2020 e logo na sequência eu entrei na empresa que eu tô, né? Que trabalha com assessoria de imprensa. Então, eu já saí, já me formei, e meses depois já estava já onde eu estou hoje na Virta. Então, assim, foi bem rápido esse processo. E é engraçado que eu nunca pensei em fazer assessoria de imprensa, né? Eu acabei entrando por esse ramo porque hoje em dia a gente passa por uma crise nas redações de jornal. Acho que isso é um ponto muito interessante para falar da profissão. As redações hoje estão cada vez mais enxutas, tem menos repórter. Então, as chances de você conseguir entrar numa grande redação hoje, ela é muito pequena para o número de pessoas que se formam em jornalismo todo ano. Então, quem hoje, o mercado que melhor consegue absorver os profissionais é a área de assessoria de imprensa. E aí eu me vi formado e falei assim, para onde eu vou, né? O que eu vou fazer? Era meu sonho trabalhar com jornalismo político, mas eu pensei, será que vai? Será que consigo vaga? Será que não? E aí eu tive essa oportunidade de entrar em assessoria de imprensa e eu pensei, vamos pagar para ver, né? Se é o que tem, se é a oportunidade de agora, vamos aproveitar a oportunidade e ver o que rola, né? E tá dando certo, né? Deu certo, tá dando certo, espero que continue dando certo aí. Vlad, e por que o que que você acha que se deve a essa escassez de você conseguir entrar, como você falou, você queria ir para uma área e acabou sendo assessor de imprensa, né? Por causa que está havendo uma escassez. O que que você acha que se deve a essa escassez? São vários fatores, né? A gente vê as redações enxugadas por uma questão de quanto menor a equipe, né, menos gastos eu tenho, né? E a gente vive hoje um processo em que hoje em dia o online está muito forte, né? E Tá. aí você hoje em dia você tem aí uma quantidade de repórteres que vão ficar responsáveis por muito mais matérias, então você não precisa de tantos jornalistas para trabalhar, entendeu? Então isso vai muito para uma ideia de mercado de lucro mesmo. As empresas não querem contratar mais repórteres porque eu sei que se eu tenho uma redação hoje enxugada, né? Se eu tenho 10 repórteres, vão fazer o trabalho de 20, eu vou ficar com 10. Então, eu acho que o principal fator é esse, econômico. As redações, elas não estão querendo contratar, gastar mais dinheiro. Outra questão é o jornal vive muito de patrocínio, né? Das empresas que colocam anúncios no jornal. E a gente vê cada vez mais que está sendo migrado os patrocínios do impresso para o online. Né? Isso porque o online ganhou um boom muito grande hoje em dia, né? As pessoas leem muito mais no online do que no impresso, mas só que isso ainda não foi tão concretizado assim, essa saída do anúncio do impresso para o online, o que pode perder ali também um dinheiro, né? Você não tem um ganho tão grande, porque hoje em dia um jornal ele não sobrevive com assinatura. Isso é um engano, nunca sobreviveu. Ele sobrevive dos patrocínios, das empresas que colocam anúncios no jornal. Então você tem hoje uma queda disso, né? Essa migração do online para o impresso, porque as empresas ainda não entendem algumas empresas ainda não entendem que o online dá mais visibilidade que o impresso e fica nesse meio do caminho e acaba não dando tanto retorno assim para o veículo, né? Então acho que esses dois fatores aí combinados colocam essa redação enxugada. E outra, hoje em dia a gente tem uma questão que é do profissional multitarefa. Se antes você tinha um revisor numa redação, hoje não, você já não tem mais um revisor. Você vai ter que ter o editor que vai ter que revisar o seu texto. Antigamente existia uma função de copydesk,
que os repórteres faziam as matérias, o copydesk vinha e colocava as matérias num formato único, né, para que o jornal ganhasse uma homogeneidade. Hoje em dia não existe mais essa função. Então, essas funções estão se extinguindo porque estão se exigindo cada vez mais profissionais multitarefas. Então, você não vai ser só repórter, você vai ser videomaker, você vai gravar stories, você vai subir isso, você vai estar na internet. Então, isso também, eu acho que é um fator que culmina na redação enxugada. Poucas pessoas fazendo muitas coisas. Então, então é quase como se fosse uma relação inversamente proporcional à oferta e demanda. Existe uma pouca demanda e devido a essa pouca demanda, os jornais estão trabalhando com pessoal reduzido. Exatamente. O que me faz pensar que, pela lógica, aí você pode me corrigir, ficar à vontade se essa lógica minha estiver errado, com muitas pessoas fazendo muitas tarefas, a qualidade de uma matéria, a qualidade de um jornal impresso ou até mesmo de uma redação tende a diminuir, né? Porque é muita gente fazendo muita coisa e pode acabar não fazendo tudo da maneira ideal, como manda o figurino. Então, é o inverso, Danilo. Porque quando você tem um repórter, por exemplo, você chega na redação hoje, né? Uma rotina básica. Você chega lá e você tem suas pautas planejadas. Hoje eu tenho que entregar 2 matérias, vamos supor. Se você tem uma redação enxugada, esse repórter vai ter que fazer 5. E além de fazer as 5 matérias, talvez vai ter que subir um story para o Instagram do jornal. Vai ter que fazer um Reels ali sobre algum tema. Ou seja, você tem muita tarefa concentrada numa pessoa, isso pode cair o nível, cair a qualidade da matéria, daquele material que você está veiculando. É o inverso. Porque quando você tem um revisor, um editor, 10 repórteres em vez de 5, ali a qualidade é maior. Você tem mais tempo para trabalhar, você não precisa correr tanto, sabe? Você não se esgota tanto, porque a rotina de uma pessoa na redação, falando, né, de um repórter, ela é muito exaustiva, né? Que você tem que apurar aquela informação ali com várias fontes, tem que ir para a rua, tem que entrevistar gente, tem que ligar. Então, isso demanda muito tempo. Então, se você tem 5 matérias para fazer ao invés de 2, você vai ter que se virar nos 30. Isso pode comprometer. Tanto que hoje em dia as pessoas reclamam muito de erro de português nas matérias. Você vai no G1, você vai no Globo, vira e mexe tem um erro de português ali gritante, por quê? Não tem uma pessoa só para fazer aquela revisão ali mais cuidadosa, entende? Porque eles estão entendendo que botar 5 repórteres com função de 10 funciona. Porque é isso, no final é uma empresa. Porque é interessante que as pessoas muitas vezes dissociam o jornal de uma empresa, sabe? Então, no final, o que vale é o lucro. Não querendo ser marxista, Boa. Não, fazendo certo. mas então é o inverso, Danilo. Se você tem mais gente na redação, a qualidade do seu jornal é maior. Você tocou num assunto muito legal, Vlad. Eu acho que seria até mesmo bacana de você trazer também um debate numa coisa que eu acabei pensando aqui, refletindo, principalmente tendo contato com mídias daqui da região, jornais aqui da região. Eu queria que você fizesse uma análise, cara, em relação às mídias e os jornais aqui da região, igual que a gente conhece aqui, tem aqueles jornais, né? Não sei se a gente pode citar os nomes, mas que são aqui conhecidos na região. Queria saber se internamente, né, no trabalho desses jornais, pequenos e médios jornais aqui da região serrana, as pessoas que atuam lá dentro são realmente profissionais no jornalismo. Você citou a questão do erro de português. Quase sempre, quando saem algumas matérias desses jornais aqui da região, tem, assim, muitas colocações mal apuradas. Isso a gente mesmo que é leigo, né, que não tem o conhecimento teórico nem né, acadêmico da questão do jornalismo, acaba meio que analisando assim também. Eu queria que você fizesse assim, só
umas observações, o que você já viu, ou então o que você tira assim, de reflexão, ou não, ou eu posso estar errado também. O que eu vejo, assim, né, que você numa grande redação, existe um cuidado maior na contratação de um jornalista, tem todo um processo ali, né, eu fiz recentemente uma prova da Folha para ser repórter no Rio. Acabei que eu não passei, porque é o meu desejo de voltar para a redação, eu tenho essa vontade. E a prova é muito difícil, a prova te exige muito, sabe? Além de um currículo, você tem que ser uma pessoa que domina muitos assuntos, ter uma escrita impecável. E eu acho, pelo que eu percebo e leio, os jornais do interior não têm esse crivo tão grande assim, né? Você não tem esse rigor todo na contratação de um jornalista, você não tem uma prova, você não tem assim um crivo muito fechado. E aí eu acho que, por ser um jornal também pequeno, pode ser que tenham pessoas ali que trabalham que não são jornalistas, sabe? Acontece também em jornal pequeno, um jornal de pequena circulação, que as pessoas se juntam para fazer, não necessariamente são jornalistas, o que é um perigo, porque quando você tem pessoas ali veiculando qualquer jornal que for, que não entendam daquela profissão ali, além do erro de português, para mim o mais gritante é o erro de informação. Que é a informação mal apurada, uma informação que não está fechadinha, que não é verdadeira. Então, isso é um perigo muito grande, que eu acho que os jornais da região, na minha concepção, acabam caindo muito nesse lugar de pegar alguém ali, uma pessoa, né, que pode não ser um jornalista e fazer. Coisa que uma grande redação teria muito cuidado em fazer essa seleção, sabe? Na minha concepção, eu percebo pelo que eu leio, assim, né, dos jornais, não tem esse compromisso tão grande. Vlad, hoje em dia, complementando a sua fala e engatando a pergunta que eu tenho para fazer, hoje em dia, com o advento das redes sociais, você vê muitas pessoas, né, tendo a liberdade no sentido de poder passar informação para um público muito amplo. E muitas vezes essas pessoas não têm conhecimento técnico, né? Não estudaram jornalismo, mas por terem muitos seguidores, acabam tendo o poder de divulgar determinadas informações, ou até mesmo de distorcer determinadas informações. Você acha que para ser jornalista tem que ter faculdade de jornalismo? Danilo, esse é um ponto muito importante, porque entra exatamente nessa questão da apuração da matéria, apuração da notícia, o critério, como você vai dar, porque a faculdade de jornalismo, ela vai te ensinar isso, né? O que é um conceito de notícia, quais são os caminhos de apuração, os cuidados, você vai estudar ética, que é um ponto muito importante no jornalismo. E o que acontece? Esses influenciadores, esses sites de fofoca, eles caem nesse lugar da falta de técnica, da falta de cuidado com a informação. E, às vezes, tem questões éticas, né, que é muito perigoso. Então, assim, eu, enquanto jornalista, defendo, sim, que quem deve fazer jornalismo é quem estudou para fazer. Porque a gente tem uma questão na nossa sociedade que ela é complexa. Por exemplo, ninguém vai questionar que quem tem que dar a receita é o médico, que é uma profissão super conceituada. Mas na hora de fazer uma matéria, não, qualquer pessoa pode fazer, porque é só saber escrever. Não, não é assim. Por isso que falei lá no início, né? Não é só saber escrever que vai te fazer um jornalista, sabe? E aí é um perigo muito grande, porque você tem fake news, você tem notícias mal apuradas, você tem notícias equivocadas, uma quebra de ética na hora de falar de determinado assunto, determinada pessoa. Então, assim, para fazer jornalismo, é quem fez a faculdade, quem tem ali a formação, que vai saber lidar, porque informação é uma coisa muito perigosa, né? Informação derruba governo, informação muda o rumo do mundo, do país, sabe? Uma informação mal colocada pode interferir numa eleição. Uma informação equivocada pode eclodir numa guerra. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, que a informação ela é preciosa, ela gira, ela faz o mundo girar. É a informação que faz, né, as coisas caminharem, né, na minha concepção. Então, eu acho que tem que dar um valor maior para isso.
do que a informação vale. Com certeza. Ainda mais numa sociedade tão globalizada, né? Como nós temos Exa hoje. A informação corre muito rápido. Exatamente. Então, se você está divulgando alguma coisa ali que é errada, como eu falei, você pode arruinar, gente, um país. Você pode arruinar uma eleição, você pode arruinar a vida de uma pessoa, porque aí entra nesse aspecto da vida da pessoa pública. Vamos falar dos Instagrams de fofoca. Se você divulga uma informação mal apurada, se você não tem um cuidado, uma técnica para falar sobre aquilo, aquele assunto daquela pessoa, você pode arruinar a carreira de alguém. Você pode arruinar a vida de uma pessoa. Então, isso é muito complicado, isso é muito, muito delicado mesmo. E pior que esse comportamento, ele tem base na legislação, porque até hoje o diploma de jornalismo não é obrigatório. Então, você já tem essa falha na legislação que leva a esse tipo de comportamento. Ô, Vlad, o Danilo tocou num interessante, que é o que você complementou agora, que é a responsabilidade de passar uma informação. E quando o nosso projeto começou, nós chegamos a um consenso de que esse projeto aqui do Tubarão Profissões, ele tem que ser assim, a gente vai levar muito a sério, então a gente tem que levar a sério ao dobro, porque a gente vai estar, como a nossa ideia é ajudar a molecada que está na escola, quem já está na faculdade, quem quer transicionar na carreira, é trazer o máximo de informação o mais clara possível e assertiva, né? Trazer ali a opinião dos profissionais, trazer de uma certa maneira a informação clara, mas verdadeira, porque isso daqui, esse projeto, ele tem que ser muito levado a sério. E é o que nós estamos fazendo, né? Eu, Danilo, Érica, a gente passa até 11h30 da noite, meia-noite, às vezes, conversando, trabalhando no projeto, é, pensando em quem trazer, pessoas que vão realmente agregar de uma certa forma muito grande, né? Então, esse é um ponto muito interessante, o que vocês dois falaram. Eu vejo que a gente tem uma ferramenta muito grande, como o Eric já comentou no primeiro episódio, uma forma didática para trazer essa molecada para a faculdade, para trazer para a área de trabalho e não seguir caminhos errados, sabe? Então, está sendo muito muito interessante essa conversa para a gente, porque, de uma certa forma, isso daqui pode se enquadrar como um trabalho jornalístico, né? É uma entrevista, a gente está trazendo fatos para as pessoas, então ele se enquadra nessa situação. O que você acha? Então, João, eu discordo um pouco de você, porque aqui a gente tem uma conversa. Claro que a gente não está divulgando nenhuma fake news, né? Não está falando nada equivocado. Mas quando você vai pensar num podcast informativo, né, jornalístico, ele vai ter um outro formato, né? Se você for ver, por exemplo, o Café da Manhã da Folha, né, um formato bem jornalístico mesmo, assim, no sentido de passar uma informação. Óbvio que a gente passa informação aqui no podcast, mas tem essa diferença do que é jornalismo e do que é um projeto para comunicar algo, né, de forma mais fluida. Que não se. Isso. Isso aqui é um projeto de comunicação, que eles querem comunicar algo, mas não chega a ser, né, algo mais jornalisticamente falando. Né? Mas, claro, que é um projeto válido, que tem a sua validade, mas que se encaixa em outro caminho, assim, outra caixinha da comunicação. Que é o que a gente vê muito agora, florescendo, né? Podcasts mil, assim, sabe? E é bem interessante. Você definiu bem, eu vou corrigir e enquadrar isso como um projeto de comunicação. Tá certo, não viria como um projeto jornalístico, mas sim comunicação. Acertou em cheio. E o engraçado é que eu estou aqui falando sobre jornalismo, muito mais de redação, né? Até agora não falei muito sobre assessoria de imprensa, né? Eu acho que eu preciso falar um pouco mais Isso. de assessoria. Você começou estagiando na parte na área de redação. E como que foi essa trajetória do seu primeiro estágio até o seu atual trabalho?
O que você foi fazendo? Você cresceu dentro dessa empresa ou continuou na redação e foi para outra empresa, para outro jornal, e depois foi para outra, até chegar onde você está? Eu saí do Fluminense, não fiquei muito tempo lá, fiquei 9 meses lá, porque eu já estava ficando muito satisfeito com a forma como o trabalho estava acontecendo. Como eu falei, eu ganhava muito pouco, trabalhava muito, e eu tinha uma editora que eu não gostava muito, a gente tinha muitos atritos, né? E aí aquilo foi me cansando. E aí eu saí do Fluminense e fui trabalhar na UF. Fui ser estágio na Superintendência de Comunicação da UF, fazendo um trabalho de atendimento a jornalistas e subindo matérias para o site da UF. Né? Por exemplo, a UF tem um projeto. Né? Quem comunicava isso no site da UF eram os estagiários, a galera da comunicação. Então, eu fazia tanto a produção de conteúdo quanto de atender jornalista que ligava para lá pedindo, eu quero falar com o professor X. A gente fazia esse meio de campo, passava o telefone. Depois, eu fui para a FINEP. A FINEP é uma empresa de financiamento de estudos e projetos, né, ligado ao governo. É uma empresa pública, né, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, porque ela aporta dinheiro em projetos relacionados nessa área. E aí eu fiquei lá 2 anos, fazendo também um trabalho de comunicação interna e produzindo conteúdos da FINEP. A FINEP tem uma revista que a gente fazia, né, várias matérias ali sobre os projetos que a FINEP financiava. E aí, logo assim que eu terminei meu projeto, meu estágio na FINEP, foi a época do TCC ali que eu fiquei um pouco perdido. Então, eu já não estagiava mais, né? Fechei a FINEP e fui tentar finalizar a faculdade, aí só depois que eu consegui um emprego formal, né? Depois de formado. Mas foi essa trajetória, trabalhando com redação, foi bem diversa, assim, né? Comunicação interna, produção de conteúdo, assessoria de imprensa, foi tudo, né? Várias frentes ali do jornalismo. Então, Vlad, falando um pouquinho sobre a assessoria de imprensa, como que você começou, né? Em que empresa você trabalha hoje? Mas antes disso, eu gostaria de saber, e para quem também está em casa que não conhece, eu gostaria de saber o que é assessoria de imprensa. Então, vamos lá, João. Assessoria de imprensa são jornalistas, né, formados que vão trabalhar tanto para pessoas públicas quanto para empresas, tentando colocá-las na mídia. Por exemplo, eu trabalho hoje para a Virta, que é uma empresa de São Paulo, então hoje meu regime é home office full-time, né? Eu só trabalho de home office. Então, a minha função é pegar um assunto que está relacionado a uma empresa, no caso a Virta, tu trabalha com empresas, não trabalha com pessoa pública, famoso, né, político. Eu tenho que pegar um assunto e colocar esse assunto na mídia, né? Então, eu vou criar um texto, vou criar uma sugestão ali de pauta, como a gente chama, e vou oferecer para o jornalista. Né? Olha só, fulano, eu estou com esse assunto aqui muito interessante. Você tem interesse em entrevistar fulano, de falar disso? Então, o meu trabalho é basicamente isso, colocar uma empresa, uma pessoa, na mídia de forma orgânica. O que é forma orgânica? Que não seja pago, né? Porque tem na imprensa também espaço pago, onde a empresa paga para estar ali uma matéria. A minha função é colocar a empresa organicamente na imprensa, claro, com assuntos que são de interesse público. Então, eu vou pegar um assunto para a minha empresa está lançando um projeto, está lançando uma tecnologia que vai revolucionar a medicina. Aí eu pego esse assunto, olha, jornalista, tem esse assunto aqui, bacana, esse lançamento, o jornalista vai e faz a matéria. Então, é basicamente isso. A gente estar em contato com o jornalista oferecendo pauta. Né? Então, muitas matérias que às vezes vocês veem aí na televisão ou no jornal foi impulsionada por um assessor de imprensa, que a gente está ali em constante contato com o jornalista. Obviamente que tem outras, né? Outras funções ali que a gente faz no dia a dia, né? Que é fazer relatório, né? E outras coisas mais ali que estão no dia a dia da assessoria, mas basicamente é isso. Estar em contato nas redações, oferecendo pauta, e é uma loucura, é pauleira, porque
hoje a gente está vendo um boom aí de assessores de imprensa. Como eu falei, é um mercado que absorve muito, e então você tem que brigar por um espaço na mídia. Sabe? É quem chega primeiro, é quem tem os melhores contatos, é quem tem a melhor pauta, e é isso, né? Uma selva de pedra. Então, o maior desafio de um assessor de imprensa é o mercado saturado, é existirem muitos assessores de imprensa, é a competitividade. E poucos jornalistas. Porque é todo mundo em cima daquele jornalista que é considerado que está dando aquela. Que trabalha naquela editoria e que vai falar daquele assunto. Então, por exemplo, o Valor Econômico, teve uma repórter que deu um depoimento lá na Virta, ela foi lá fazer uma visita, e ela falou que recebe 500 e-mails por dia. Então, então, assim, são assessores, né? E o Valor Econômico, para as empresas, é o principal veículo hoje. Né? Se você tem um cliente que quer sair na mídia, ele vai pedir, eu quero sair no Valor Econômico. Então, é um espaço muito disputado. Então, você tem assessores do mundo inteiro, de diversas empresas, entrando em contato com esses jornalistas, que são poucos, para dar o conteúdo. Então, é muito difícil. É difícil. Então, Vlad, para ver se eu entendi a questão do orgânico e o não orgânico. Por exemplo, você, como assessor de imprensa, poderia chegar no Tubarão Podcast e propor fazer uma matéria com a gente, acredito. Isso seria o não orgânico, onde você chega e convida, né? Faríamos talvez uma entrevista, uma matéria, para você poder fazer ali o seu conteúdo. E o não orgânico seria que a gente chegasse, seria o contrário, a gente chegaria até a sua empresa, chegaria até você e pagaríamos para vocês fazerem uma matéria com a gente. Isso, exatamente. O Entendi. orgânico está relacionado ao interesse público. Então, eu Sim. tenho um assunto aqui que é muito importante para a sociedade e eu vou oferecer ao jornalista. Olha, tem esse assunto aqui que é importante, vai dar. Aí ele fala, não, isso aqui é de interesse público, nós vamos dar, vamos entrevistar. O não orgânico, que é o conteúdo pago, quando você paga. Chega uma empresa lá no setor comercial, olha, eu quero divulgar um produto. Aí o jornalista vai e faz uma matéria sobre aquele produto. Isso fica bem demarcado nos jornais, quando é conteúdo publicitário, para não gerar para não gerar nenhum problema ético, né? Você está divulgando ali, está abrindo um espaço para uma empresa falar de algo que ele pagou. Então, isso fica muito demarcado. Entendi. E na sua opinião, na sua vivência, na verdade, tem mais orgânico ou não orgânico? O que você vê? É mais As empresas, orgânico. as É empresas mais estão pagando para poder aparecer na mídia? pouco. As empresas acabam não pagando tanto. Pagam, porque vem também com uma forma de impulsionar a marca, mas geralmente é orgânico. Porque aí o que acontece? Você contrata uma assessoria de imprensa e ela vai ficar responsável por colocar você na mídia. Então, o dinheiro que você está investindo na assessoria de imprensa. E aí, quando tem uma necessidade maior, que aí vai para o conteúdo pago. Mas aí você vê grandes empresas, né, fazendo isso. As empresas menores vão preferir o orgânico, né, do que o pago. Ô, Vlad, eu recebi uma mensagem aqui do nosso amigo Eric que falou sobre uma história da Marinha, que você ficou de contar. Tem essa história. Não, eu até falei com os meninos no grupo, eu falei assim, vamos chegar também, né, nessa parte mais descontraída, eu tô longe, nessa parte mais descontraída, né, essa parte mais aberta, mais tranquila, que é a parte do trabalho, eu sei o quanto que é importante, né, e você vem já falando, a gente já vem discutindo isso daí ali nessa quase uma hora, né, de podcast, mas agora até para falar assim de uma coisa um pouco mais descontraída também, conta essa história aí pra gente aí. Eu já sei, mas não dei nem spoiler pros meninos. Vou contar. É engraçado. Gente, trabalhar com comunicação é muito divertido. Por quê? Como você está em contato com muita gente, você passa muita coisa. Você conversa com muita gente. Você está em contato com situações muito inusitadas. E é muito engraçado. Claro que os perrengues, esse da Marinha é engraçado contando hoje, mas na hora eu fiquei assim, caramba, que foi isso? Essa história foi quando eu estava na FINEP, né? Como eu falei da FINEP, né? Ela estava financiando um projeto da Marinha.
de controle, de melhoria de controle de navio. Era assim uma tecnologia que a Marinha estava implementando para melhorar o sistema e a FINEP aportou um dinheiro ali e nós fomos fazer a matéria para constar na revista, né? E aí, marquei, né? Fiz algumas entrevistas por telefone e essa na Marinha seria presencial para conversar com o responsável do projeto. Fui eu para a Marinha, né? E chegando lá, fui recebido, eu não lembro agora a patente, se era major, se era tenente, não lembro. E ele me recebeu super ríspido, como se eu tivesse ali fazendo querendo arranjar um problema para a Marinha. Eu falei assim, olha só, fulano, nem lembro o nome dele, para você ver, esqueci, apaguei. Essa matéria aqui é para falar bem da Marinha, falar bem da FINEP, é uma matéria positiva. Nós vamos falar do aporte financeiro que a FINEP fez, como é que está o projeto hoje, o que o projeto agrega para a Marinha, parará, pererê. E ele não entendeu isso. E ele começou a ser super agressivo. Teve uma hora que eu estava gravando, ele deu um tapa na mesa e falou assim, para de gravar isso agora. Para de gravar. Aí eu falei, ele falou, não, porque... Aí começou a querer me ensinar a fazer o meu trabalho. Aí eu falei assim, fulano, olha só, não, uma coisa horrível, horrível. Eu falo, eu não gosto de Forças Armadas, né? Aí depois desse episódio eu passei a ter mais ódio ainda. E ele começou a me destratar. Começou, não, porque eu conheço muito bem essa classe de jornalistas. Uma vez um jornalista estava fazendo tocaia na minha janela, me observando, umas loucuras. Eu falei assim, aí eu tive que ser um pouco mais ríspido com ele. Eu falei assim, olha, eu estou aqui fazendo meu trabalho, não aceito que eu seja desrespeitado dessa forma, né? Eu estou aqui para falar bem da Marinha, eu estou aqui fazendo o trabalho que me foi designado e eu não vou tolerar que o senhor me ensine a fazer jornalismo. E ele ficou a entrevista inteira, né, me destratando. Foi horrível. Aí quando chegou no final, foi péssimo, assim, foi péssimo. E respeito nenhum, sabe? Porque eu ali eu tava em nome da FINEP, não era eu, Vladimir. Sim, eu tava claro. em nome da empresa, sabe? Falando. A sua opinião particular, independente de qual seja, o seu profissionalismo tem que ficar acima da sua opinião particular. Ainda mais Exatamente. você tá ali fazendo o trabalho na hora, naquele momento. Exato, eu estava em nome da FINEP. Estava em nome da FINEP para colher dados ali com o Major XYZ. Aí na saída tinha uma estátua de um cara que estava, né, simulando um enforcamento, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, eu acho que você poderia estar naquele lugar ali, né? E sendo enforcado. Aham. Uma ameaça clara, João. Eu falei, gente, pronto, agora acabou, né? Aí eu fingi que eu não ouvi isso. Gente, Que isso, cara? Vou ficar enforcado. Daqui a pouco, tava aí o fotografado por João, inclusive. O nome dele é João também, seu xará. E aí ele falou assim, você sabe muito bem que eu posso liberar o fotógrafo e você ficar preso aqui na Marinha, né? Eu falei assim, meu Deus. E aí eu gelei por dentro. Eu falei assim, cara, agora. Só que aí depois eu percebi que eu dei uma mancada. Na época era polarização de eleição, era 2018. Eu fui com a camisa vermelha pra Marinha. Nossa, não. Eu fui de não, Vlad. vermelho. Eu fui de vermelho e com barba grande. Aquele cara me olhou e falou assim, comunista filho da puta. O nome já entrega, né? Vladimir Lenin. Exatamente. Foi um conjunto de fatores. Aí eu cheguei na FINEP e aí o João, o fotógrafo, assim, Vladimir, eu nunca passei. Aí depois o Major falou assim, não, eu tô de brincadeira porra nenhuma. Ele tava puto pra cacete com a minha presença ali e ficou fazendo aquelas piadas ali para ver a nossa reação. Só que a gente foi liberado, deu tudo certo, nós chegamos na FINEP. Aí eu falei assim, cara, eu não vou dar essa pauta. Essa pauta ela vai cair, porque eu não vou escrever essa matéria. Aí eu comuniquei meu chefe, o João, né, o fotógrafo, deu o depoimento dele, falando que nunca tinha, nesses anos todos de profissão, nunca tinha passado por algo parecido, e a matéria não saiu. A gente não deu a matéria, mas eu quase fiquei preso na Marinha, e eu falei assim, é agora que eu vou ter que ligar para um advogado. Alguém tem que me soltar daqui. Mas foi assim. E eu imagino você ligando para o advogado e o advogado falando, se perguntando, mas o que você fez, Vlad? Aí você diz, eu não sei. Tipo isso. Eu não sei, só estava fazendo meu trabalho.
eu não sei, é porque eu acho que ele deve ter passado por algum problema com algum jornalista no passado, Sim. pela forma como ele falou, e confundiu tudo, sabe? E misturou tudo. E foi muito. Acho que foi a história mais impactante, assim, na minha carreira de perrengue, assim. Que é engraçado, né? Porque como é que eu vou ficar preso na Marinha? Não fiz nada, assim, pelo amor de Deus. Como é que eu. Nós teve uma outra no Fluminense, foi engraçado, que eu estava entrevistando uns idosos para falar de viagem de idoso, né? Excursão de idoso, vamos lá. E aí eu entrevistei qual é o nome, gente? A geriatra, falando sobre a importância de viajar. E eu fui com um fotógrafo. E aí a gente estava numa sala e o Lucas falou assim, Vlad, já fiz as fotos. Eu falei, tem certeza, Lucas? Fez as fotos? Não, tão ótimas as fotos. Ele me sacaneou, né? Me sacaneou total. E foi para essa revista que eu trabalhei no Fluminense, que a editora, a gente tinha embates assim gigantescos. Quando chega na redação, ela começa a me cobrar que as fotos estavam horríveis. Eu falei assim, mas Luciana, as fotos não fui eu que tirei. Lucas, que é o fotógrafo, me confirmou que as fotos estavam boas. Aí quando eu fui ver as fotos estavam péssimas. Péssimas, péssimas. E aí ela falou assim, vai ter que refazer a foto. Eu falei assim, meu Deus. E eu quero a foto da seguinte forma. O tempo estava fechado. E aí a foto teria que ser feita no dia seguinte, na Praia de Caraí, com um tempo lindo de sol, reunindo todos os idosos com malas. Olha só. Todos os idosos com malas para dizer que, né, que estavam viajando. Eu falei assim, fudeu. Como eu vou reunir 10 idosos do dia para a noite no tempo ensolarado e Caraí, acabou, agora eu vou ser demitido, não tem mais para onde correr. Comecei a ligar desesperadamente para a geriatra. Assim, doutora Fátima, pelo amor de Deus, você consegue reunir um número máximo de idosos para amanhã na Praia de Caraí? Mas, Vladimir, e o tempo não tá bom, e começou a chover. Eu falei assim, não, gente, não vou ter que fazer. Não tem outro jeito, vai ter que ser. Aí, naquela noite, eu pouco dormi, fiquei muito nervoso, porque, assim, gente, é agora, não vai dar merda. No dia seguinte, João, dia lindíssimo. A foto ficou perfeita. Umas 15 velhas, assim, enfileiradas na praia de Caraí, com suas malas de Com a sua rodinha. malinha de rodinha. Aí eu respirei e falei assim, ufa, deu certo. Mas olha, eu fiquei ali também no aperto. Porque eu estava pagando por um erro, né? Porque o fotógrafo tinha me garantido que tinha tirado a bendita foto, só que não tirou. Porra E foi nenhuma. o mesmo fotógrafo no dia Foi o seguinte? mesmo fotógrafo. Foi o Ah, mesmo fotógrafo. eu chutava o calcanhar dele. Mas eu comi o Lucas no esporro, falei um monte de coisa com ele, porque assim, porra, não tem como você fazer isso comigo, cara. A minha responsabilidade quanto repórter é de apurar a matéria, tudo bem, eu posso dar uma opinião sobre foto. Não, esse ângulo foi melhor, faz aqui. Mas ele que é o fotógrafo, ele que tem Sim. que se movimentar para fazer as fotos da melhor forma possível. Mas aí ficou lindo, a foto foi estampada na matéria, todo mundo, os velhos felizes, deu tudo certo. Mas, Os velhos felizes. mas eu fiquei ali, né, muito, muito nervoso, assim, porque é uma coisa, é isso, né? Porque eu podia ser demitido, de dar algum problema para mim, né? Muito, muito, muito louco, assim, parar para relembrar essas histórias. Ô, Vlad, agora veio uma dúvida na cabeça sobre o fotógrafo. Para ser um fotógrafo de um jornal, a pessoa tem que, ou acredito eu, ser formado em fotografia, ou ser formado em jornalismo e ter algum tipo de especialização na parte de fotografia jornalística? Existe algo desse tipo assim? Ou pode ser simplesmente um fotógrafo profissional na área sem nenhuma formação? Você saberia? Olha, acontece dos dois. Você pode ter fotógrafos, sim, formados em fotografia, com curso, que vão trabalhar na redação, mas você vai ter uma gama muito grande de jornalistas que se especializaram em fotojornalismo, que é uma área muito Legal. que você tem contato na faculdade com fotojornalismo. Por quê? A foto no jornalismo, ela não vai ter um caráter meramente ilustrativo.
ela vai conversar com a matéria. Por exemplo, eu ia fazer a matéria sobre idosos, né, que iam viajar, né, junto, em excursão. Então, eu tenho que ter uma foto que vai conversar com essa matéria, que vão ser os idosos, com as malinhas, na praia, todo mundo feliz, mostrando que aquilo aí é uma atividade bacana. Aham. E essa leitura vem muito do fotojornalismo. Então, você vai ter muitos repórteres que são, né, repórteres fotográficos que são formados em jornalismo. Ah, legal. Então você tem até mais uma gama de possibilidades aí para quem tem interesse em estudar jornalismo para se especializar e atuar na área, né? Muito legal, muito bacana. Eu tenho uma amiga minha que o sonho dela é ser fotojornalista. Ela acabou também se enveredando por outros caminhos que não concretizou o sonho. Mas tem um cara que faz e que quer seguir essa área aí de foto. Comunicação, jornalismo, comunicação é uma área muito ampla, né? Você pode trabalhar com uma infinidade de coisas. Hoje em dia, né, com a questão das redes sociais, internet, você tem aí uma gama enorme de funções que você pode exercer. Entrando um pouquinho na parte da internet, você vê como, acho que vou botar aí os últimos 10 anos, talvez, você veria essa como mais uma oportunidade de trabalho para o jornalismo, porque hoje em dia a divulgação, pelo que eu tenho percebido, principalmente hoje, tem se diminuído muito em TV e rádio. E sim, é muito pesado esse investimento na internet. Você vê o jornalismo também crescendo nessa parte? Com certeza. Hoje em dia, o número de leitores de jornalismo impresso é muito pequeno, né? Existe uma discussão no jornalismo se o impresso morre ou não morre. Não morre, né? Ele Aham. diminui, né? Porque hoje em dia as pessoas, com a questão dos smartphones, telefones, tablets, né, você tem um acesso grande ao online. Então, majoritariamente, os leitores hoje de jornal consomem, né, jornal. Tem a TV, que é outro nicho, mas majoritariamente o pessoal consome no G1, Estadão Online, na Folha. Sim. Então, hoje em dia, a internet ela tem dominado bastante, né? O impresso, ele ainda existe, ele ainda vai, né, vai sendo perpetuado, mas hoje em dia quem manda é o online. Quem tem, né? E o online você tem um espaço maior para trabalhar, né? Sim, No com jornal, certeza. no jornal você tem uma quantidade de páginas, um tamanho, tanto que matéria em jornal impresso, geralmente elas são cortadas. Versão estendida no online e ela mais curta no impresso. Ou, por exemplo, era muito comum, quando só tinha impresso, da matéria ser cortada mesmo porque não cabia no jornal. O jornal tem um espaço certinho ali, determinado para cada matéria, para cada página, e o online te dá essa possibilidade de trabalhar mais assuntos, escrever mais. Então, o online ele ganha cada vez mais espaço. Você pode fazer uma pesquisa aí, nova geração, quem lê jornal impresso, né? Ô, Vlad, eu acho interessante, principalmente quando, aí até remetendo um pouquinho ainda daquela parte de formação, mas já uma coisa assim, bem para frente, que todo mundo, quando está se formando, quando está na faculdade, ou quando está querendo, tipo assim, pensando em seguir uma carreira, tem certas inspirações, né? A gente vê hoje, vocês estavam discutindo a questão da internet mesmo, os nossos próprios projetos culturais que a gente tem, né? Tipo, bandas, sempre teve uma influência de um ou outro artista, o próprio podcast também tem sempre as influências. E dentro do jornalismo, para você, qual é assim a maior influência, o jornalista ou a jornalista assim que te influenciou para essa carreira, ou não necessariamente jornalista, alguém que tenha trabalhado na área de comunicação, que te faz assim ter inspirações e achar que tipo precisa levar sempre esse trabalho a sério para frente? Olha, eu não tenho um nome assim, né? As minhas inspirações, eu acho que elas vieram muito da faculdade. Meus professores, basicamente, todos eles passaram por jornais, né? Todos eles tiveram uma atuação muito forte antes de se tornarem professores. Eu acho que a minha inspiração maior foi na faculdade, de estar em contato com uma galera muito boa, com professores muito competentes. Então, assim, eu não tenho o nome de uma pessoa no mercado hoje. Tem Caco Barcelos, que é um jornalista, né, consagrado, um jornalista excelente, né? Você tem aí alguns nomes que são mais popzinhos, assim, né? Mas eu acho que de
motivação para ser jornalista, de ter um brilho no olho ali, foi muito pelos meus professores. Eu acho que eu ganhei isso muito na faculdade. Como eu falei, claro, você olha o trabalho de jornalistas aí, são incríveis, sabe? Até fugiu agora alguns nomes aqui, mas a faculdade em si, os meus professores foram minhas grandes inspirações, assim. Muito bom. Eu acho muito legal, cara. Acho isso muito legal. Porque geralmente as pessoas elas se colocam muito no contexto macro, né? Aí se tá William Bonner, aí vai falar de Caco Barcelos, vai falar de Renata Lopretti, vai falar de, vamos dizer assim, mas quem? Um nome grande de jornalismo. Deixa eu pensar aqui no. Daria os caras mais clássicos, tipo o Nelson Rodrigues, o irmão do Nelson Rodrigues, eu acho que era jornalista, né? Exatamente. Você vai ter o pessoal se referencia muito, mas eu acho que no meu caso, por eu ter tido o contato mais forte com o jornalismo, ter me apaixonado, né, me apaixonou mais ainda fazendo a faculdade, eu vi nos meus professores ali uma inspiração muito foda. E como eu falei, todos eles passaram, né, pelo jornalismo. Tinha uma professora minha de rádio que era muito engraçada, que ela contava que uma vez foi entrevistar foi entrevistar o governador do Rio de Janeiro e ela entrou na banheira do governador. Dela dentro da banheira, né? João Batista, outro professor meu, trabalhou na Folha na década de 80, sabe? Tem uma história também dessa professora de rádio que uma vez ela ligou despretensiosamente para entrevistar a Costa e Silva, sabe? Como se estivesse ligando para um amigo íntimo. Aí se você vai ouvir o primeiro presidente da ditadura, Costa e Silva, ela ligou numa bela tarde, querido. Você vai ouvindo essas histórias, você vai se apaixonando pelo jornalismo, pelas pessoas que estão no anonimato, mas que fizeram muito pela profissão, sabe? E que tiveram no mercado por muito tempo um trabalho impecável. Então, são essas pessoas que eu gosto de falar, dos meus professores, dos meus colegas, entendeu? Agora, ficar botando sardinha em gente que já está aí consagrada no jornalismo há muito tempo, não é muito o meu feitio, sabe? Não é muito o meu perfil. Muito bom. Então, a gente tem uma pergunta de praxe para terminar o podcast. E também já, antes da pergunta, gostaria de agradecer ao Vladimir. Esperamos ter você aqui mais vezes, que o jornalismo é uma profissão muito ampla, uma profissão que dá para ter parte 2, parte 3 desse podcast. Talvez daqui 1 ano, 2, 3, se por acaso você estiver trabalhando em outro lugar, você volte aqui para compartilhar essa nova experiência, uma nova visão, né, da sua profissão. E a gente agradece e aí a gente faz a pergunta, né, que a gente sempre procura encerrar o podcast com essa última reflexão, né? A gente sempre faz isso. Qual a sua maior recompensa como jornalista, Vladimir? Em seguida, também pedir para você se despedir logo após responder essa pergunta. Danilo, primeiramente eu queria, antes de responder a pergunta, agradecer o convite. Né? É um prazer enorme estar aqui com vocês falando de algo que é tão importante para mim, né? Que é a minha profissão, é o que eu exerço 8 horas, pelo menos, aí, no mínimo, por dia. Então, é algo que faz parte do meu dia a dia, algo que faz parte da minha vida, que estou ligado ao jornalismo, né? Na faculdade e agora trabalhando. Então, é uma oportunidade muito, muito bacana. Agradeço muito o convite. E o que é mais recompensador, eu acho que é você conseguir levar histórias bacanas ao público, histórias que ninguém conhece, de você fazer a diferença quando você divulga um projeto social bacana, quando você tem seu nome ali na matéria, ou quando você é o assessor de imprensa que vai dar para ali para o jornalista, olha só, a gente está com um projeto social foda, e é isso estampado assim num jornal, né? Isso para mim é muito gratificante. E quando você também dá voz, né, a situações e a pessoas, né, que passam por dificuldades, questões, e você consegue ali, porque o jornalismo é isso, né?
a gente fala de informação, a informação transforma. Quando você faz uma matéria, quando você escreve um artigo, né, uma reportagem falando sobre uma mazela social, por exemplo, isso tem grandes formas daquilo ser modificado. Então, acho que é recompensador para mim nesse quesito, de como a informação ela pode transformar a vida de muitas pessoas, ela pode ser ali um motivador de tantas coisas bacanas, legais, projetos sociais, e que vão transformar a vida de muita gente. Então, para mim, eu acho que é o que mais recompensa, de ver o resultado ali e ver que o que a gente faz ali, ele surte um efeito, né? Ele surte um efeito positivo na sociedade. Muito bom mesmo. Obrigado mais uma vez. Me despeço aqui de todos vocês. Muito obrigado quem acompanhou a gente até agora. Sigam o Tubarão Podcast em todas as redes sociais. Não deixe de dar o seu like no vídeo. Não deixe de seguir o João Lucas, a mim. Nossas redes sociais vão estar na descrição. As redes sociais do Vladimir, que ele quiser deixar disponível aí, vão estar na descrição do vídeo também. Eu me despeço e logo em seguida aí, os recados finais com o Eric e depois com o João Lucas. Obrigado, gente. Estou sempre à disposição. Se precisarem de mim, estou sempre aí para contribuir com o Tubarão Podcast. Um beijo, um abraço aí para quem nos ouviu até agora. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer imensamente a todos vocês que escutaram o episódio até o final. Como o Danilo falou, as nossas redes sociais vão estar aí disponíveis para vocês que quiserem entrar em contato com a gente, tá bom? Não se esqueçam, reforçando o recado do Danilo, não se esqueçam de seguir no Spotify ou em outras plataformas de música e áudio que você utilize. Se inscreva no canal do nosso YouTube, curta, comente, interaja com a gente está aqui para ajudar a todos vocês. Eu queria agradecer muito, muito, muito o Vlad por ter participado desse episódio, foi muito bacana. Agradeço do fundo do coração e eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês, um grande abraço. É isso, galera. Então a gente está chegando no final, mais um Tubarão Podcast com o quadro Profissões. Agradecer aqui mais uma vez, né? Terceiro, agradecer o nosso camarada Vladimir. Uma participação sensacional aqui com a gente. Muita coisa legal, muito conteúdo bacana. Cara, um bate-papo extremamente rico, que com certeza eu vou levar, inclusive, para os meus alunos na sala de aula, até mesmo para eles conhecerem também um pouco, principalmente da parte de formação, de interação na área acadêmica, e mais do que isso também, todo o conhecimento que você passou aqui para a gente, cara. Muito obrigado. Segue a gente, galera, a gente vai ficando por aqui. E, cara, pode ser você que está ouvindo aí o podcast, pode ser você aqui participando conosco da parte, né, de profissão. Entre em contato com a gente, qualquer tipo de área, qualquer formação profissional, a gente vai estar abraçando aqui, em breve sempre trazendo novidade para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, também, né, os nossos colegas aqui, Danilo, João, e principalmente o Vlad. Vamos ficando por aqui. Um abraço, valeu!